peças. As duas equipes começam a ter ideias parecidas. Nós temos que projetar isso pensando no mais pesado da equipe. Quem daqui é o mais pesado? Porque a gente tem que garantir uma sucção suficiente para esse peso. Eles pensam em criar bocais a vácuo para segurar nas mãos. Mas antes, há uma questão crucial. Temos que saber a sucção do aspirador, sabe? A equipe azul quer dados sobre o aparelho. Antes de começar a usar os aspiradores, precisamos descobrir qual é a sucção deles. O jeito mais simples de saber é pegar o adaptador, encaixá-lo no aspirador, ligar o aparelho e sugar um recipiente com água pelo tubinho. Vamos ver quantos centímetros ele suga e essa vai ser a nossa medida de referência para todo o processo. Estão prontos? Vamos lá. A medida padrão para sucção é em centímetros de mercúrio. 99 centímetros. Então, 99 centímetros de água são 7,6 de mercúrio, ou cerca de 1,5 libras. Ok, uma pressão de 1,5 libras pode parecer pouco. Mas a relação entre a área da superfície e a pressão é linear. Quanto maior a área, mais massa o aspirador consegue sustentar. Cada equipe terá 2 aspiradores sem fio. O desafio é encontrar o ponto certo da sucção. Uma área grande o suficiente para sustentar o peso do escalador e do equipamento, mas pequeno bastante para ser portátil. E a equipe azul já tem uma área em mente. A gente resolveu fazer bocais bem resistentes. Cada um deve sustentar cerca de 200 quilos. Um círculo de 50 centímetros de diâmetro tem uma área aproximada de 2.000 centímetros quadrados. Multiplicando pela sucção em centímetros de água ou de mercúrio que medimos no aspirador, dá 200 quilos. 200 quilos desde que a vedação seja perfeita. Por isso, os azuis estão fazendo bocais exageradamente eficazes para obter o máximo de sucção em superfícies irregulares. É o seguinte, a gente vai escalar uma parede de concreto que não é exatamente lisinha e a gente escolheu esse tapete aqui de borracha por ser um material muito flexível que consegue preencher algumas falhas no concreto. Ele é antiderrapante e ele não escorrega. Com um pouco de sucção, nós vamos grudar ele na parede. Enquanto Martin prepara os bocais, Tamara diminui o peso da carga. Para otimizar a sucção na parede, precisamos reduzir o peso de cada escalador ao mínimo. O peso do corpo não muda, mas em relação ao equipamento, dá para tirar um monte de peças. Eu estou aqui fazendo um invólucro que vai eliminar 50% do peso, para a gente poder escalar a parede um pouco mais rápido. Enquanto isso, Hackett trabalha no sistema que ligará os bocais de sucção aos pés. Um par de estribos pendentes para facilitar as manobras. É flexível e fica bem preso. Ele permite dar um impulso para a pessoa se movimentar, mas também permite que ela pare numa posição fixa. Os azuis planejam fazer um equipamento bastante flexível. A ideia é manter cada bocal circular o menor possível e usar estribos pendentes para otimizar a liberdade de movimentos durante a escalada de 7 andares. Os vermelhos investigam outro dado importante: a duração da bateria. Nesse teste, nós queremos ver por quanto tempo as baterias desse aspirador alimentam o aparelho. O manual diz 30 minutos. Vamos ver se é verdade. Não é muita sucção, mas tomara que dure 30 minutos. Olha, desligou. E aí, deu quanto tempo? Deu 45 minutos. Melhor do que o manual. Precisamos de mais baterias? Eu só sei que elas não vão descarregar. Aê, fechou. Agora eles sabem que a bateria dura tempo suficiente. Enquanto isso, os vermelhos estão tendo pensamentos quadrados. Nós temos que definir o tamanho dos bocais que nós vamos usar. Como referência, eu fiz um quadrado de madeira de 625 centímetros quadrados. Vamos ver no que dá. Suga bastante, hein? Puxa aí. Ficou sem força? Vai lá. É só um quadrado de 25 por 25 centímetros e foi difícil de puxar da parede. Acho que só um bocal já seria suficiente para sustentar todo o nosso peso. Desliga aí. Cara, você não ouviu quando eu disse desliga? Não, eu tô bem. Foi mal. Segurou direitinho. E apesar de ter caído de bunda no chão, eu ainda tô super contente. Impressionados com a sucção na parede,
Os vermelhos vão para o lado de fora da oficina. E não é para tomar ar. A gente testou a versão em miniatura nas superfícies lisas lá de dentro, mas era uma situação ideal. Aí, resolvemos testar nessa parede, que eu considero a pior das hipóteses. É toda irregular, tem rachaduras. Se funcionar aqui, deve funcionar em qualquer lugar. Legal, eu vou ligar. Vou começar com 10 quilos, hein? 10? Isso. Teoricamente, o bocal de 25 por 25 sustenta 68 quilos. Mas será que ele faz isso em uma superfície irregular? Aí, já são 20. É. Vamos ver, cara. Beleza. Tem 20 quilos aí. Tem sim. Isso aí, pendurou. É, tá aguentando. 40, cara. Agora vamos pra 45. Não machucou a mão, não, né? Não. Beleza. Olha aí. Ok, como a equipe vermelha suspeitava, uma superfície irregular diminui a sucção quase pela metade. O jeito é pensar grande. É isso aí. Vamos multiplicar o fator de segurança por 4 e fazer um bocal de 30 por 1,20. Vai ser um para cada mão, então não vai dar problema para sustentar o peso na escalada. Os vermelhos optam por um design menos flexível que o dos azuis. Eles também farão uma mochila com 2 aspiradores. Mas os bocais serão retangulares, grandes e rígidos, com apoios de aço para dar estabilidade aos pés. O último passo é pôr uma válvula em cada bocal. Oi. Isso tudo para interromper a sucção sem desligar os aspiradores. E aí? E em menos de um dia e meio, eles transformaram 2 singelos aspiradores de pó em um aparelho de escalada. Preparado? Aham. Pelo menos na teoria. Tá ligado? Vai subindo. Incrivelmente, John não se desprende. Na verdade, ele sobe a parede em menos de 1 minuto. Eu peso uns 90 quilos e eu subi voando, então eu passei a respeitar muito os aspiradores domésticos. Vamos nessa! Sim, é impressionante. Mas Brian tem alguns receios. Sabe o que eu pensei? O John, todo dia no café da manhã, aparece sempre suando em bicas. Sabe por quê? Ele faz academia. Enquanto isso, eu fico sentado no sofá. Vai! Isso! Vai lá! No começo da escalada, o equipamento sustenta o peso de Brian. Porém, a ergonomia causa algumas dificuldades. Já tá quase na metade. Ele precisa fazer força para manter o corpo perto da parede. E a 3 metros de altura... Ai, não! Nas alturas vertiginosas das escaladas improvisadas, Gente, eu vou vomitar. os caçadores de mitos já subiram usando cabelo, lençol e até papel higiênico. Tô livre! E escalaram arranha-céus usando ventosas. Agora, nossos candidatos a caçadores estão testando o incrível mito que alega ser possível escalar uma parede de 21 metros usando 2 aspiradores de pó sem fio. Você consegue, cara, consegue! Mas Brian está em apuros. Opa! Peguei, segura aí. Isso, calma. Relaxa. Se foi divertido, eu usei o aspirador para escalar a parede e fiquei pendurado pelos tornozelos. Eu achei tudo maravilhoso. O problema é que não basta se divertir, a gente precisa ganhar a prova. O problema é que com as minhas mãos nessa posição eu forço muito e parece que eu tô carregando 50 quilos o tempo todo. Tá. Nós temos que subir pela parede primeiro, mas essa posição não deu certo para mim. Para Brian, a posição desconfortável ao subir causou sua queda. Mas será que Allen terá o mesmo problema? Preparado? Tô. Ai, que esquisito, nossa. Tá devagar aí. Começa devagar, tá? Ao chegar à altura alcançada por Brian, Eu já tô cansado. ele segue firme. Eu fiquei cansado, mas o lado bom é que o aparelho funciona. Só temos que fazer alguns ajustes, porque o Brian e eu somos um pouco altos. É isso aí! A gente vai ter que usar correias para manter o peso do corpo perto dos bocais. Caramba, ficou difícil se mexer aqui.
O John não teve dificuldade nenhuma, talvez porque ele é mais baixo ou porque ele é todo musculoso. Pode ser. Enquanto isso, a equipe azul dá os toques finais em seu aparelho. Atenção, 3, 2, 1. Olha só. E se ficar difícil, você aperta o botão que o bocal se solta. Isso é bem legal. O último elemento são os estribos pendentes de Hackett, que ainda não estão prontos. E Martin pensa numa solução. Legal, tá seguro aqui, tá? Agora eles estão prontos para escalar a parede. 3, 2, 1. O equipamento sustenta o peso de Tamara sem problemas. Isso aí. Ela chega ao topo em 25 segundos. Assim tá ótimo. Isso, nossa, que legal. Legal pra cá. Mas considerando o tamanho dela, o resultado não surpreende. Foi moleza, cara, é sério. Ela subiu a parede feito uma lagartixa usando o bocal menor. Infelizmente, o Martin e eu temos que usar esse. É o mesmo motor, mas com uma área maior e mais sucção, para sustentar mais peso. Durante o treino na parede de madeira, É isso aí. os bocais maiores funcionam tão bem quanto os de Tamara. Ótimo. Ah, muito bom. Essa subida aí é um exercício puxado. Amanhã a gente vai subir 21 metros. Não vai ser nada fácil. A última pessoa a fazer o teste é Hackett. Deu 1 metro. Legal. Agora eu vou cortar a correia. E seus estribos pendentes estão finalmente prontos. E aí, Hackett, tá pronto pra subir? Mais do que pronto. Liga pra mim, Martin. Não, isso aqui é com a nossa amiguinha. Liga aí aqui. pra mim, Tamara. Legal. Muito bom. Tá indo Legal, bem. você vai conseguir. Depois de um bom começo, parece que ainda é preciso aprimorar alguns detalhes. Mostra quem é que manda. Nossa, vai. Tá quase. Os bocais funcionam, mas os estribos pendentes, nem tanto. Não para, não. Vai lá, força. Eles ficavam escorregando. Tá saindo? É, tá saindo. Vamos soltar. Ainda bem que aconteceu agora e não na prova. A gente tem mais opções para amanhã. Os estribos de madeira são muito mais estáveis. Mas Hackett não desiste. E o tiro pode sair pela culatra. Essa foi a montagem mais breve e é o 4º mito que eu faço com o Hackett. Antes, quando ele se isolava para fazer as coisas do jeito dele, nós tínhamos mais gente para compensar. Mas agora nós estamos em cima da hora e seria muito importante ter a participação de todos. Para testar o mito da escalada movida a aspirador de pó, nossos candidatos querem ir longe. A uma altura de 7 andares. Mas antes, é hora de voar. Bem-vindos ao voo especial 314 e ao local do seu segundo mito. E é um clássico. Liguem a tela, por favor. Os caçadores de mitos adoram subir aos céus em nome da ciência. Que loucura! Em 2007, eles testaram um clichê clássico do cinema. Um civil pousando um jato comercial. Posicione o nariz para cima. Graças às orientações da torre, Posicione o nariz do avião a 2,5 graus. os caçadores fizeram 2 aterrissagens. Eu aterrissei. Certo, levante o nariz. Porém, na versão de hoje, a tentativa será com algo muito menor. A ideia é a seguinte. Um amigo te convidou para voar com ele de jatinho, mas no meio do caminho ele ficou incapacitado de alguma forma. O mito diz que você pode pousar esse avião sem nenhuma experiência prévia, simplesmente seguindo as orientações da torre de comando. Vocês vão pilotar um simulador super moderno de um Cessna 172 até Garberville, na Califórnia, e no tempo chuvoso. Antes de começar, eu quero apresentar os jurados convidados da semana.
O Mike tem mais de 50 anos de experiência como piloto. É ele quem vai orientar vocês da torre. O Chris é o piloto e instrutor de voo. Ele vai ficar atrás de vocês no cockpit, observando cada movimento. Eu vi o Adam e o Jamie tentando pousar um simulador. E isso não foi simples. Agora eu vou sacudir num avião menor e no tempo ruim. Não vai ser nada fácil. Mas nem todos os candidatos são inexperientes, como diz o mito. Eu já fiz muitos voos decolando em pistas curtas ou em pistas de terra, então eu tenho muita experiência em situações bem difíceis. Como Brian já pilotou exatamente esse avião, ele precisará ficar de fora do teste. Mas os outros começam a simulação assim que entram na cabine. E aí, preparado? Na medida do possível, eu tô sim. A uma altitude de 5.000 pés, uma velocidade de 100 nós e afastados do aeroporto, eles têm apenas 15 minutos de combustível. Atenção, torre, aqui é o Allen pra torre de comando. O meu amigo acabou de ter um infarto fulminante. Eu tô pilotando o avião. O que eu faço, hein? Atenção, torre, aqui é John Lung, um civil, e eu acho que o piloto desmaiou, então eu preciso da ajuda da torre. Aqui não tem piloto. Só um cara que não sabe o que tá fazendo. Que sou eu. Olha, eu tenho que pousar esse avião num aeroporto, eu acho. Eu acho que é uma ótima ideia. Ok, mas em qual aeroporto? Você tem ideia de onde está? Bom, não. Nem imagino. O primeiro passo é saber a sua localização exata. Está vendo uma tela grande na sua frente? Sim, senhor. Certo. Tem um botão embaixo que se chama IDEFT. Eu tô vendo. É pra apertar? Por favor, aperte o botão. Ótimo. Ok, agora sei onde está. Ah, que maravilha. Ainda bem. Quando Mike descobre as coordenadas do avião, ele deve guiar o candidato ao aeroporto. Você deve estar vendo a pista à sua direita. Está a uns 8 quilômetros. Eu vi o aeroporto, graças a Deus. Eu tô vendo ele sim. Que bom. Agora vocês estão numa situação melhor. Mas cercada por montanhas, esta não é uma pista de pouso simples. Eu tô indo na direção de uns montes, eu acho. E eles estão na sua frente ou abaixo de você? Os dois. Certo. Então, essa pista aqui tá em altitude 0, certo? Não, eu pista tô está a 500 pés. Ótima pergunta. 1.000 pés agora, então falta descer 500. Isso mesmo, correto. Está indo bem. Por enquanto, nossos candidatos conseguiram manter o avião no ar. Mas o mito fala especificamente sobre o pouso. Atenção, agora você vai começar a descer. Para isso, vamos ter que usar os motores. Eu preciso que você acione os flaps. E para John, finalmente chega a hora da verdade. Certo, você está um pouco rápido. Diminua a potência e suba o nariz. Ai, caramba! Agora puxa o manete ao máximo. Opa. Opa, como assim, opa? O que é opa? Ai, não! Opa! Foi opa mesmo. E ainda bem que era uma simulação. Acho que eu caí porque, na real, eu tava entrando em pânico e exagerei nas manobras. O meu avião ficou assim, tá chegando, eu achei que tava indo certinho, mas aí fez... Infelizmente, John perdeu sustentação e caiu de nariz na pista. Mas esse mito ainda tem mais 3 pilotos esperando na fila. Oba, aí! E um deles parece estar se divertindo além da conta. O Hackett já fez várias aproximações da pista, mas não conseguiu pousar. Ele tem apenas poucos minutos de combustível. E se acabar, ele vai despencar do céu. Olha só a pista aí de novo. Enquanto isso, Tamara está se aproximando da pista. E a Tamara está descendo muito rápido. Puxa o manche. Isso, segura. Vai descendo. Rapaz. Tamara é a segunda a descer com muita força. Puxa o manche. E Hackett? Bem, Hackett... Não vai para os lados, só segue a pista. Você está indo para a direita. Isso foi intencional? Não, eu tô tentando parar, mas... Enquanto Hackett volta a voar em círculos... Puxa para cima, pode puxar tudo. É agora ou nunca? É a vez de Allen pousar sua máquina voadora. É agora. Ok. Tô chegando, gente.
Agora levante o nariz. Tá bom, nariz pra cima. Puxa mais um Eita, pouco, tá ficando cima. um pouco Isso aí. tortinho. Tô chegando, Segura. tô chegando. Ai, não. Ai, que fracasso. Será que eu morri? Foram 3 colisões em 3 tentativas. E o mito parece cada vez mais furado. Mas a situação é outra para Martin. Veja bem, o Martin já tá se aproximando da pista. Parece que ele tá indo bem. Calmo e concentrado, Martin desce lentamente. Quando você começar a ver os detalhes da pista, levante o nariz. Isso, segura, segura, segura. Beleza, tô tentando frear. Isso, pisa no topo do pedal. Ele conseguiu. E por incrível que pareça, Martin fez um pouso perfeito. Olha, eu só quero ter certeza de que eu nunca vou matar alguém. Parabéns. Valeu, meus parabéns. Eu fiquei pensando, onde é que as coisas ficam aqui, cara? Foi muito importante ter uma pessoa com uma voz calma, me tranquilizando, dizendo, corrige isso, muda aquilo ali. Martin foi um sucesso na pista. Mas Hackett... Tá acabando o combustível e... Bom, pelo menos vai ser uma morte espetacular, né? Todos os nossos pilotos novatos já caíram. Ou pousaram. Mas o teste ainda não terminou. Muito bem, o mais importante é voar, navegar e se comunicar. Com brevet de piloto, Brian não é o novato de que esse mito precisa. Opa, perdemos visibilidade, vamos ficar de olho nos instrumentos aqui com muita calma. Por isso, ele está apenas sendo avaliado em sua forma de reagir à pressão. O Brian é o último candidato do teste, mas é problemático para nós. Na verdade, ele já tem experiência pilotando um avião igual a esse. Então, elevamos o grau de dificuldade. Aumentamos a turbulência. Nossa, que barulhão, eu devo ter batido numa ave. Diminuímos a visibilidade. Luz de alerta? Bom, eu não confio 100% nisso. Para que a ideia seja um desafio tão grande para ele, quanto foi para os outros. Nossa, quanta turbulência. Apesar de ter feito um voo praticamente às cegas, Brian consegue chegar à pista. Muito bem, coloquem os seus encostos na posição vertical para o pouso. Depois, por causa do vento extremo, ele não aterrissa. Ele quase encostou aqui. Ele sai da pista e derrapa na direção do bosque. Árvores, lá vamos nós. Ah! Desvia, desvia. Ah! Embora não tenha sido necessariamente um acidente fatal, é um final surpreendente para o mito. É isso aí, pessoal da pilotagem. Parabéns por hoje. Quais foram os resultados? O mito diz que um novato pode pousar um avião em segurança seguindo as instruções da torre de comando. Os dados do Brian foram desconsiderados para o experimento. Mas como um de vocês conseguiu pousar o avião com sucesso, vamos considerar esse mito plausível. Ao menos sendo a nossa pequena amostragem. Mas em termos de desempenho individual... Mike, alguém do grupo voou longe hoje? Sim, por conta do desempenho e da habilidade em comunicação, eu destaco o Martin. Ele conseguiu seguir as instruções, por isso merece os parabéns por ter conseguido pousar o avião. Parabéns, Martin. Para os demais, se alguém gritar, tem alguém a bordo que sabe pilotar esse avião? Não levantem a mão, sim? Plausível. Na torre de treinamento para brigadas, chega a hora H. O teste da escalada a vácuo. Bem-vindos ao dia do teste, e é esse o prédio que vocês precisam escalar. A dificuldade é alta. Caiu a ficha porque o prédio é muito alto e tem um monte de números. Então o meu receio é não conseguir chegar até o topo, mas eu tô super empolgado para fazer esse teste. Bom, a avaliação vai funcionar assim. Quando eu disser já, um membro de cada equipe vai começar a escalar a parede. Depois, vocês terão só 10 minutos para irem o mais longe possível. Depois que todos tiverem terminado, a equipe que somar a maior distância vertical será a vencedora. Alguém dessa equipe vai ficar imune e, portanto, qualquer outro pode ir embora. Mas vocês vão decidir em equipe quem vai em primeiro, segundo e terceiro. Preparem-se. E assim, antes da escalada,
vem a estratégia. A primeira a subir é a Tamara, depois eu e o Hackett. Isso porque ele quer mudar o sistema de apoio para os pés e usar o dele. E nesse caso é melhor a gente usar do jeito que tá para a ideia do Hackett ser adaptada por último. E aí, tá preparada? Na medida do possível. Legal, vai nessa. E o inconformista Hackett planeja subir com seus estribos pendentes. Os dois projetos são basicamente iguais na parte da sucção na parede. Eu optei por outro design, que dá mais mobilidade e permite que eu consiga mais impulso sem ficar parado numa posição. Mas depois de 2 dias, ele ainda está dando os toques finais. A invenção é nossa, nada disso existia há 2 dias. É legal experimentar de tudo e ver como as outras opções funcionam. A gente não sabe os parâmetros porque inventamos tudo agora. A nossa equipe preferiu começar pelo John. Porque esse cara tem tanta energia que vai ser inspirador vê-lo subindo naquela parede. Ele vai estabelecer o padrão pra nós. Acabamos de saber que a equipe azul escolheu a Tamara pra ir primeiro. Ela é uma pessoa extremamente rápida. Eu não sou de fazer isso, mas se estiver me ouvindo, Homem-Aranha, eu vou precisar muito da sua ajuda. Resumindo pra vocês, vai ser o nosso melhor contra o melhor deles. Bom, com os competidores devidamente equipados, chega o momento do primeiro teste. Preparados? Eu tô. Muito bem. Liguem os motores dos aspiradores. Em 3, 2, 1... Já! Vai! Força aí! Inspirados no Homem-Aranha, os 2 escaladores literalmente sobem pelas paredes. Mas na marca dos 3 metros, Tamara dispara na frente. A equipe azul tá indo muito bem na primeira rodada. Se você der uma olhada, repara bem ali na Tamara. A equipe deu um toque especial. Coma poeira. O que tá acontecendo, hein? A Tamara já tá na metade. O John não sai da marca dos 3 metros. Parece que ela vai tirar isso de letra. É, Tamara está passando o mito a limpo. Escalar um prédio usando um aspirador de pó é de virar a cabeça. Eu fiquei tentando me mover bem rápido e subindo depressa até chegar ao final. Vai! Tá quase lá! Até mais Nossa! isso! Ela conseguiu! Ela chegou! Acabou! Você conseguiu em apenas 2 minutos e 58 segundos! Enquanto Tamara já está voltando para o chão. Vai, vai! É isso aí, John! Parecia que tinha um campo de força invisível. Os bocais não queriam aderir. A parede! Que foi? Ela é irregular! Foi foda. Tudo bem? Eu tô ótimo. Foi mal, gente. Não, você foi ótimo. A culpa foi da parede. Chegou uma hora que a ventosa começou a tremer. Eu não consegui passar de meio metro do chão. O projeto da equipe vermelha tem uma falha grave. O que tá acontecendo, hein? O bocal deles é um retângulo longo. Além de precisarem de sucção nos 4 cantos, qualquer curvatura na parede pode impedir que o vácuo seja criado. E foi por isso que nós optamos por um círculo com a menor área possível para sustentar o nosso peso. Ah, droga! Não ter previsto curvaturas na superfície pode causar sérias complicações. Já! Na torre de treinamento, A parede é toda irregular. a equipe vermelha parece ter poucas chances. Na primeira rodada, a Tamara foi excepcional. Ela conseguiu chegar ao topo da torre em apenas 2 minutos e 58 segundos. O John, em compensação, não conseguiu passar nem ao menos da altura da minha mão, mas talvez não tenha sido apenas por causa do equipamento. A equipe alega que essa parede está torta. Então vamos dar uma checada. Dá para notar uma leve curvatura na parede. Eu vejo isso como uma falha de projeto por causa do tamanho das ventosas, mas, para não sermos injustos, daremos uma segunda chance ao John. Ele terá 10 minutos para subir pelo lado da Tamara. Os bocais gigantes dos vermelhos não aderem à parede ligeiramente curva. 2, 1, já! Do outro lado do prédio, John precisa melhorar sua marca. Vai! Vai, John! Força, John! Novo recorde, cara. Tá indo bem, cara!
Ele tá indo muito melhor. Já escalou 6 metros no mesmo tempo que tinha levado para subir apenas alguns centímetros na primeira parte do teste. Mas ao chegar aos 7,5 metros, a curvatura da parede ataca novamente. Olha só, cara, ele tá procurando uma parte plana. Que porcaria é essa? Vai, improvisa! Faz qualquer coisa, cara! E mesmo reposicionando os bocais, ele não sai do lugar. Eu fiquei arrasado, cara. Na primeira rodada, eu emperrei em alguma barriga e quando eu mudei pro outro lado, eu só subi 7,5 metros. Depois da primeira rodada, a equipe vermelha fica para trás. E Brian faz uns ajustes. A gente percebeu que se a área de sucção diminuir, ela vai abranger uma parte bem menor e ficar menos bamba. E talvez a gente consiga chegar ao topo. Aí, cuidado. Trabalho de precisão. O problema é que isso foi projetado para um cara do meu tamanho. E com menos sucção, o Allen e o John podem conseguir, mas eu não me garanto, não. Os bocais dos vermelhos foram projetados para sustentar 200 quilos. Mas eles não têm flexibilidade para compensar curvaturas. Portanto, com a metade do comprimento, a aderência deve melhorar. E isso é uma boa notícia para Allen. Desde que ele não olhe para baixo. Isso, ajeita o braço aí, assim. Cara. Não olha para baixo, hein? Parece que tá um pouquinho folgado, Ontem, sabe? a gente treinou numa parede de 5 metros. Pois é, o John e eu somos amigos, então é claro que vestimos o mesmo número. Mas quando a gente olha esse prédio aqui de baixo, a coisa muda totalmente de figura. E essa figura é uma torre de 7 andares, que me deixa simplesmente apavorado. Martin também está preocupado. Tem algumas irregularidades, como bolhas de ar, rachaduras e até buracos. E ainda por cima, tem poeira. Isso aqui vai diminuir a sucção e o atrito. É bem complicado. Muito bem, equipes, liguem os motores. Em 3, 2, 1, já! O começo é lento para Allen e Martin. Respira fundo. Embora eles estejam subindo. Isso aí! Allen vai, Allen vem. Quando vai, ele fica zen. É isso aí, vai, você consegue! Martin está tendo problemas com o pó. Eu achei que a sucção diminuiu por causa da poeira. Uma falha na vedação está prejudicando os bocais. E finalmente, a 4 metros, ele despenca. Opa! O Martin caiu! O Martin caiu! É com você, Allen! Sobe o máximo que puder! Manda ver! Eu fiquei muito decepcionado com o que aconteceu, porque desde o primeiro momento eu posicionei o bocal e ele escorregou por causa do pó. Aí ele parecia uma esteira vertical. Allen está se saindo melhor e consegue passar a marca de John de 7,5 metros. Eu sabia que ia ter um obstáculo. E eu estiquei os braços o máximo que eu pude e o bocal aderiu. Depois disso, eu procurei manter o ritmo e continuar subindo. Mas a 10 metros, ele se desprende. É isso aí, mandou bem! Mandou muito bem, cara. Valeu! Allen vem! Allen vai! Allen vem! Até onde eu cheguei? 10 e pouco. É isso aí. E depois de todo o esforço, o lado bom é... Eu quase vomitei! Allen diminuiu a desvantagem. Depois da segunda rodada, as pontuações ficaram muito mais próximas. Agora a decisão está nos desempenhos do Brian e do Hackett. Emocionante. Já! Por enquanto, nessa prova de escalada a vácuo, Força aí! o equipamento movido aspirador de pó da equipe azul fez uma subida limpa. A Débora tocou o sino! E a equipe vermelha se recuperou de forma surpreendente. Allen vai! Allen vem! Mas antes de podermos passar o mito a limpo, veremos o inconformista Hackett enfrentar o peso pesado Brian. E Brian está otimista. Agora que todo mundo já competiu, eu vou enfrentar o Hackett. Eu pensava que o Martin ia subir feito uma aranha naquela parede, mas não subiu e nós ainda temos chance. Para a última rodada, Hackett preferiu trocar os estribos de madeira por uma versão pendente. E isso pode fazer toda a diferença.
É nossa última chance. Acho que vai funcionar melhor e facilitar as manobras em relação às barras de madeira. Será que vai fazer diferença? Vamos descobrir. É agora, liguem os motores. Motores. 3, 2, 1, vão! Respira fundo. Por enquanto, está empatado. Tá encostado um no outro. Isso porque nenhum deles conseguiu subir mais de meio metro. Isso! Isso aí! Tá Olha o mandando Hackett. bem! Parece que por causa do design, os pés ficam balançando pra lá e pra cá. Ele não consegue nem apoiar o pé pra dar uma subida. Vai, isso aí, meu irmão! Vai seguindo aí! Força pra subir! Força! Os aspiradores, pelo menos, estão tirando toda a poeira da parede. Sim, mais uma vez, a poeira está desestabilizando a sucção do equipamento. Vai, meu amigo! Vai dar certo! Isso aí! Vai. Ah, caramba, que desastre! Vai lá! Tá empatado, tá empatado! Teoricamente, os bocais reduzidos da equipe vermelha ainda sustentariam o peso de Brian. Mas na prática, Isso aqui, ó! não é bem assim. Cuidado! E os estribos pendentes de Hackett estão tornando essa dura tarefa ainda mais difícil. Foi exaustivo. Eu acho que eu andei uns 20 metros, mais ou menos. Só que eu andei tudo isso praticamente sem sair do lugar. E depois de 10 minutos, o tempo se esgota. É isso aí, gente. O tempo está esgotado. A gente vai ter que encerrar por aqui. Hackett já acabou. Não deu muito certo, né? Sei lá, eu quero aspirar as minhas lágrimas porque o equipamento não me sustentou. Em compensação, quando eu olhava para a esquerda, eu via o Hackett feito uma lhama no gelo. Então, mesmo tendo subido tão pouco, eu não perdi a minha dignidade. Apesar das evidências, Hackett ainda acredita que seus estribos foram uma vantagem. As mãos escorregavam, torciam e giravam. Mas eu podia mudar de posição, porque os pés estavam independentes. Talvez o ideal seja combinar o estribo com uma corrente que dobre para um lado e trave para o outro. Mas depois eu penso nisso, porque eu preciso deitar um pouco. Vai lá, isso aí, desiste! Vai devagar, mas vai que vai! Pois é, no caso desse mito, design e peso andam de mãos dadas. Se for para considerar o desafio como um todo, deu muito certo, porque a gente viu a Tamara chegar ao topo. Eu acho que se a gente ajustasse o equipamento para nós dois em proporção ao peso, nós íamos precisar de aspiradores de pó mais potentes. Porque senão, qualquer vazamento na vedação ia acabar fazendo os bocais se soltarem. E por maior que fosse o bocal, a sucção não ia ser suficiente. Somadas as distâncias, os azuis ampliaram a vantagem. E afinal, como fica o mito? Segundo o mito, usando um aspirador sem fio, você faz rapidamente um equipamento para escalar prédios como o Homem-Aranha. Apesar dos resultados discrepantes, ficou provado que com o equipamento certo, a pessoa certa e a superfície certa, é possível. Então vamos considerar plausível. Parabéns, gente. Mito plausível. Muito bem, chegou o momento do cobiçado troféu de craque da semana. Eu acho que ele pertence à pessoa que simplesmente destruiu no teste de hoje. Tamara, você é a craque mais uma vez. Valeu, Caio. Que isso, pequena. Parabéns por hoje. Eu fiquei muito contente de ter subido até o topo, mas ganhar o troféu pela segunda vez em 3 episódios foi muito incrível para mim. Quando eu comecei na competição, eu queria muito deixar as mulheres cientistas orgulhosas, então eu vou considerar esse troféu um distintivo muito importante para mim, porque eu tô conseguindo. Isso significa que alguém que não é a Tamara vai ser eliminado. Essa decisão fica cada vez mais difícil a cada semana, então eu, os jurados convidados e a equipe de produção levamos em conta não apenas este episódio, mas todos os episódios anteriores com vocês. E ao fazer isso, chegamos a uma pessoa que não tem uma atitude tão cooperativa quanto seria de se esperar, apesar de ter nos dado momentos engraçados, geniais e às vezes meio que perturbadores. A pessoa que vai embora hoje é Hackett. Sinto muito. Você é muito singular, cara. E eu te desejo toda a sorte, eu tá? sobrevivo. O lado interessante é que eu acabei virando quase um mito no programa.
E isso contagiou todo mundo, no elenco e na equipe. Ciência. Ciência. Além disso, eu trabalhei com pessoas com quem eu nunca teria trabalhado. O lado ruim foi que eu devia ter tido um pouco mais de liderança. E aí, Buster? Toma essa. Mas tem o lado bom. Ai, cara. Eu não matei ninguém. Eu vou embora, mas eu vou levar isso. É uma mochila jato, né? Até mais, boa sorte.